11. Felicidade é relacionamento com Deus. Quem de nós não se sente realizado e feliz quando se sabe alvo do amor de alguém? Relacionamentos saudáveis e duradouros têm sido apontados como indicadores seguros de felicidade. Pesquisadores da prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, têm se debruçado sobre o tema. Um levantamento intitulado Study of Adult Development, Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto, tem acompanhado centenas de pessoas ao longo dos anos, monitorando seu estado físico, mental e emocional. No momento, cerca de 1.000 pessoas estão participando como voluntárias do estudo. De acordo com Robert Waldinger, atual coordenador da pesquisa, muitas conclusões já foram possíveis. Segundo ele, a qualidade dos relacionamentos é fator fundamental para a sensação de felicidade. Relações familiares, conjugais e de amizade são apontadas pelas pessoas pesquisadas como suas principais fontes de felicidade, acima até de saúde, recursos financeiros e realizações pessoais. Outro estudo realizado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Opinião, NORC, na sigla em inglês, também dos Estados Unidos, revelou que 40% das pessoas que se dizem extremamente felizes relatam um relacionamento próximo com Deus. Já entre as pessoas para quem a fé não tem maior importância, o índice de felicidade é de pouco mais da metade desse número. No mundo conturbado em que vivemos, estar perto do Senhor nos traz uma sensação de segurança e plenitude. Sim, o Senhor é aquele que toma as nossas causas em suas mãos. Ele se importa conosco e luta as nossas batalhas. Segundo a Sagrada Escritura, Ele é nosso escudo e fortaleza, aquele que nos socorre nas tribulações. Este é o nosso Deus, e por isso, aqueles que creem nele são felizes. Somos o povo mais feliz da terra porque o nosso Deus é como um pai que nos carrega no colo. Moisés diz que o Senhor é meigo e amável. Ele estende debaixo de nós os seus braços eternos. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Deus nos faz felizes porque nos sustenta com sua graça. Ele nos fortalece com o seu poder, enxuga as nossas lágrimas e nos oferece amor genuíno e incondicional. O que mais pode ser motivo de felicidade do que esse tipo de relacionamento? O Salmo 46 afirma isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma lição profunda neste Salmo 46, quando o escritor registra que Deus é o nosso refúgio. Ele tem em mente as cidades de refúgio que foram criadas por orientação do Senhor nos tempos do Antigo Testamento. O propósito divino ao instituir a criação dessas cidades, 6 ao todo, conforme Josué, capítulo 20, versículos 1 a 9. Era prover refúgio, um local para a proteção do homicida que, sem intenção, matasse o seu semelhante em um acidente, por exemplo. Como a lei instituía a pena de morte para assassinato doloso, era necessário prover uma alternativa para o que hoje chamamos de homicídio culposo, ou seja, aquele em que o agente não teve a intenção de matar. Desse modo,
O homicida ficaria refugiado em uma dessas cidades, protegido daquele que a Bíblia chama de o vingador de sangue, que era o parente da vítima a quem cabia fazer justiça com as próprias mãos. Relacionamentos saudáveis e duradouros têm sido apontados como indicadores seguros de felicidade. Enquanto o homicida refugiado estivesse nas cidades de abrigo, amparado pelo sacerdote local, nada poderia acontecer contra ele. O salmista do texto citado tinha uma visão ampla do cuidado divino. Ele fornece ao leitor um vislumbre da sua aguçada capacidade de ver além, de olhar sobre os ombros do gigante, quando diz que Deus, e não mais aquelas cidades, é o verdadeiro refúgio daquele que crê. O salmista está dizendo, em outras palavras, que ainda que a questão seja grave a ponto de alguém querer vingá-lo, e ainda que os problemas ergam uma muralha intransponível diante de nós, temos um resgatador. Imagine nós, brasileiros, tendo que cumprir essa determinação de modo literal. Imagine você, ouvinte, tendo que buscar abrigo e proteção numa das 6 cidades de refúgio em Israel. Estamos falando de uma impossibilidade real a qualquer povo distante daquele país. Mas o salmista vai além. Ele contempla a face do Senhor, a grandeza do nosso Deus. Que magnífico! Que lição ele nos dá! A de uma confiança desmedida, incondicional, sem restrições. O Senhor providencia tudo aquilo de que precisamos para uma vida feliz, de relacionamento íntimo com Ele. Este Deus maravilhoso é aquele que cuida de nós. Moisés diz que ele coloca nossa vida numa terra de grãos e de vinho. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 28. Diz ainda que ele banha em azeite o nosso pé. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nosso Deus cuida de nós. Ele não apenas nos carrega metaforicamente em seus braços, também providencia tudo aquilo de que precisamos para uma vida feliz, de relacionamento íntimo com Ele. Nossa felicidade plena e maiúscula não é um bem que adquirimos, nem mesmo uma circunstância que vivemos, mas uma pessoa. O próprio Jesus é a nossa alegria. Dele emana nossa plena felicidade. Ilustro esse fato da seguinte maneira: um rico empreendedor, amante da arte, tinha como herdeiro de sua colossal fortuna um filho único. Este, saindo para uma longa viagem na companhia de seu melhor amigo, sofreu um grave acidente e veio a óbito. O amigo, procurando consolar o pai enlutado, mesmo não sendo um renomado pintor, esboçou num quadro o rosto do seu amigo e enviou-o ao pai do companheiro. Este, ao receber a obra, emoldurou-o e pendurou-o entre os seus seletos quadros, pintados pelos mais renomados artistas. Antes de morrer, esse homem fez o seu testamento e entregou-o nas mãos de seu mordomo. No testamento, todos os quadros famosos, que representavam sua grande fortuna, deviam ser leiloados e os recursos distribuídos a entidades filantrópicas. Esse dia chegou, e o mordomo divulgou o leilão das obras. As pessoas ricas e amantes da arte vieram para adquirir os quadros dos maiores pintores da época. Para surpresa dos convidados, o primeiro a ser leiloado foi o retrato do filho do morto. Não havia nele nenhum requinte, nem era assinado por nenhum pintor famoso. Nenhum lance foi feito. Ninguém se interessou. Depois de algum tempo,
uma pessoa faz o primeiro lance e compra o retrato. Nesse momento, o mordomo interrompe o leilão. Diante do protesto dos convidados, ele lê o testamento. A pessoa que comprar o retrato do meu filho será o dono de todos os outros quadros, pois quem tem o meu filho tem tudo. Esse episódio remete-nos à magnífica verdade bíblica descrita pelo apóstolo João. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem o Filho de Deus, você é feliz, verdadeiramente feliz, eternamente feliz.